Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular e por aqui já começou o clima de Halloween, olha como é que tá isso aqui. Tá chovendo lá fora, olha aí, e tá terrível aqui, tá apagando a luz, a geladeira tá apagando e acendendo, gente, tá muito esquisito. Eu vou gravar o vídeo mesmo assim, no escuro, como tiver que gravar. Então talvez vocês vejam essa luz se acendendo, se apagando aí. Vamos lá, vamos do jeito que tá. E no vídeo de hoje, não dá nem para falar que é uma aula hoje, porque eu vou fazer um tutorial, na verdade até um guia, acho que a melhor palavra é um guia. Eu vou fazer um guia extremamente prático para você que vai começar um experimento novo, que vai implementar um teste novo no laboratório e precisa escolher o kit adequado de extração. Vai começar esse novo processo aí no laboratório, qual kit que é mais adequado para suas amostras, para suas condições, qual que funciona melhor, o que você deve considerar. Então eu vou falar para você aqui vários passos, numa ordem adequada que você deve pensar na hora de escolher o kit. Se vai extrair DNA, se vai extrair RNA, se vai trabalhar com plasmídio, se é amostra parafinada, amostra de planta, amostra de esgoto. Eu vou passar para vocês aí esse guia que você vai seguir nessa ordem aqui, esse passo, seleciona esse passo, depois esse passo, se considera esse aqui, depois esse, para você chegar naquele kit que é o mais adequado para você, isso se as bruxas não me pegarem. A gente volta já já, depois da vinheta. When we come to see the teddy bear are here to play. If you don't come play with us, then we... Muito bem, vamos lá começar essa aula mal assombrada. Eu não tô brincando não, aqui tá variando pra caramba a luz mesmo, tá feio o tempo lá fora. Mas vamos lá, vamos falar aqui da melhor escolha, um método de escolha aí, um guia de escolha para o kit de extração mais adequado para as suas condições de laboratório. Recadinhos aqui como sempre. Não se esqueça, se você ainda só conhece aqui o Universo da Biomol pelo YouTube, saiba que existe também o Universo da Biomol lá no Instagram, um perfil lá no Instagram, e o conteúdo ali é mais direto ao ponto, um papo mais rápido, menos profundo que aqui, mas ali mais rápido e você pode tirar proveito dali também, né? E uma interação mais próxima comigo também. E você pode se cadastrar lá no Universo da Biomol, universodabiomol.com, que você sempre vai receber aí os informativos, vai ficar sabendo quando uma nova aula for pro ar, quando tiver um evento, que agora, por exemplo, está rolando, vai rolar um evento, né? Tendo a expressão higiênica, então você fica sabendo por tudo isso lá pelo site. Eu tenho um conceito aqui que é necessário para você aproveitar melhor essa aula. Não é obrigatório, você não precisa necessariamente saber tudo sobre extração de DNA e RNA. Vai ajudar, porque eu vou falar alguns termos aqui que vão, se você já tiver esses conceitos aí na cabeça, eles vão te ajudar a entender melhor essa aula aqui, mas não necessariamente. Agora, se você quiser aproveitar isso aqui ao máximo e antes de assistir assiste essa aqui de cima, extração de DNA e RNA. Eu fiz algumas aulas sobre isso e aí você pode entender melhor como funciona esse processo e aproveitar melhor essa aula aqui. Mas antes de começar, eu quero dar um recadinho aí sobre o Clube do DNA. Se você não conhece o Clube do DNA, vai conhecer agora, dá uma olhada aí. Se você já conhece, passa. Vamos lá, antes de eu começar minha aula aqui, deixa eu dar meu recadinho sobre o Clube do DNA. O Clube do DNA, que é a maior escola online de biologia molecular deste Brasilzão de meu Deus. Se você quer aprender biomol, você deve aprender biomol, você já está aprendendo. Se você está aqui, você está aprendendo. Mas você quer dar um passo além e se aprofundar, ser um profissional mais capacitado lá na frente, ou atualmente mesmo, um profissional de sucesso, por que não? Aprenda biologia molecular. Esta área está deixando de ser um diferencial profissional, está passando a ser um pré-requisito, assim como o inglês, assim como acontece com o inglês. Hoje em dia, um profissional ele não se diferencia por falar inglês, é o mínimo que ele tem que fazer. Biologia molecular está passando por um processo semelhante. Você está uma disciplina que está deixando de ser uma opção, está passando a ser um pré-requisito. E você pode aprender biologia molecular lá no Clube do DNA. No Clube do DNA você tem vários tipos de aula, aqui aula ao vivo, aula gravada, aula avulsa, cursos completos. Ele é tipo um Netflix aí da biologia molecular. Tem aula pra caramba ali dentro, mais de 400 aulas você consegue assistir aqui dentro do clube. Eu já falei várias vezes sobre o clube, aqui no site você consegue ver os trechos de algumas aulas, consegue ver as apostilas, tem um monte de coisa aqui que você consegue ver, mas hoje eu quero mostrar para você o clube por dentro. Vou entrar aqui no clube, eu acessei ele com a minha conta
E aqui dentro é como se fosse, como eu falei, né, um Netflix da Biomol, você tem aula pra caramba, curso, um monte de curso para assistir, você escolhe o que você quer assistir na hora que você quiser, no ritmo que você quiser, pode baixar as aulas para você não gastar seu plano de dados e usar na academia, lavando louça, como você quiser, certo? Então olha só, aqui eu estou dentro do clube, ele está mostrando para mim onde eu teoricamente teria parado o meu curso, né? Eu teria parado aqui nessa aula de PCR em tempo real, é uma aula que está dentro do curso que é um curso teórico e prático de PCR em tempo real. É prático porque eu fui lá no laboratório e gravei, pus a mão na massa, gravei no laboratório como se faz PCR em tempo real. Você pode assistir na teoria e na prática. Mas aqui tem todos os outros conteúdos. Os novos conteúdos que eu estou colocando, que nesse momento nós estamos subindo as aulas de um curso novo, que é um curso sobre sequenciamento Sanger, já tem algumas aulas lá no ar. Tem aqui as boas-vindas ao clube, nós temos aqui a introdução ao sequenciamento Sanger, né, que é o curso que eu falei que a gente está gravando agora lá. Tem a formação básica em Biomol, tem as aulas sobre as técnicas, tem as aulas sobre aplicações, tem aulas sobre software, se você quiser aprender na prática a utilizar os softwares de Biomol. Tem aula pra caramba, tem séries, a Masterclass, temas não relacionados a Biomol, inclusive, né, diretamente relacionados. Tem as aulas semanais aqui avulsa, curso de expressão gênica, tem o curso de PCR em tempo real que eu falei para vocês, o de CRISPR, o que mais? O curso de NGS, como estudar fora do Brasil, curso sobre genética básica, tem curso aqui, o guia prático para você desenhar ensaio de PCR em tempo real. Esse é um curso muito interessante sobre os mercados de atuação que você pode atuar na área de biologia molecular, como fazer apresentações incríveis no PowerPoint. Tem o curso aqui de genética forense, tem muita coisa aqui e você pode aproveitar isso por um preço muito pequeno. A mensalidade custa menos do que um dogão com Coca-Cola que você gasta aí todo final de semana. Você paga isso por mês, vai ter acesso a todos esses conteúdos aí, ser um profissional mais capacitado, um profissional com melhor formação. Então eu queria dar essa dica para vocês hoje, dar esse recadinho. Vamos voltar para nossa aula. Muito bem, continuamos aqui com o nosso estúdio mal assombrado e vamos começar nosso guia. A verdade é assim, eu deixei, acho que esse slide é mais um outro só que tem, porque a gente vai fazer um bate-papo aqui só para eu organizar as ideias. Então, vamos falar aqui sobre os kits de extração, o que você deve considerar na hora de escolher um, na hora de comprar um, que seja aí mais adequado para suas condições. Eu vou passar aqui diversos aspectos que você deve considerar, mas eu fiz o seguinte, ó, eu tentei elencar os aspectos que são mais importantes. Eu coloquei na ordem, dos mais importantes para os menos importantes, entre aspas, aqui. Mais ou menos assim, ó. Eu falo do primeiro aspecto, você considera ele. Para você tomar a decisão do segundo aspecto, você tem que ter tomada do primeiro antes. Porque não faz sentido. Se o primeiro aspecto seja não passar, por exemplo, você tem que considerar que tipo de ácido nucleico você vai extrair. Se você está trabalhando com um ácido nucleico alvo e os kits que você tem à sua disposição não trabalham com aquele ácido nucleico, pronto, já não faz sentido você seguir aqui no fluxo de ações de tomada de decisão, certo? Então, tenta seguir nessa ordem aqui. Quando você for analisar as suas condições, vai tomando nota disso que eu vou colocar aqui, vai anotando aí para as suas condições, mais ou menos nessa ordem que eu vou passar para você, tá? Lá para o meio vai dar uma embolada, aí vai ter o mesmo nível de importância do outro aspecto, mas aqui no começo, pelo menos, segue nessa ordem aqui, fechou? Então vamos começar com o primeiro aspecto aí. Ácido nucleico alvo. Isso aqui é fundamental para você escolher o kit de extração. Qual é o seu ácido nucleico alvo? Com que você vai trabalhar? Tem kit que só extrai DNA. Tem kit que só extrai RNA total. Tem kit que extrai DNA e RNA. Tem kit que trabalha só com DNA circular, com plasmídio. Tem kit que trabalha com RNA mensageiro. Cada um desse aqui é específico para o alvo a ser analisado. Então, a primeira coisa, parece besta, né? Mas a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça aí, qual é o alvo que você vai analisar. Se você trabalha com análise de expressão gênica, por exemplo, vai trabalhar com DNA, com kit que extrai DNA? Não, você precisa de RNA. Ou se você vai fazer um sequenciamento de nova geração, talvez seja interessante você trabalhar com um kit que extraia RNA mensageiro para uma análise de transcriptoma, por exemplo. Ou um kit que faça a extração de RNA total e deplete RNA ribossomal, que o RNA ribossomal pode atrapalhar suas análises no sequenciamento, por exemplo. Então, tudo vai partir do ponto do alvo que você quer trabalhar. Parece bobo, de novo, mas não é. Pensa com carinho aí, você sabe qual é o alvo que você vai trabalhar? No seu tipo de experimento de teste, qual é o alvo que você vai analisar? Isso tem tudo a ver com o kit que você vai escolher lá na frente, beleza? Aspecto número 2, tipo de amostra. Também aqui é fundamental, aqui quase tão importante quanto o primeiro, aí o mesmo nível de importância, né? Qual é o tipo de amostra que você vai trabalhar? Nem todo kit extrai todo tipo de amostra, a partir de mesma fonte de amostra. Então, por exemplo, tem kit que é específico para extração de tecido animal.
DNA ou RNA do ácido nucleico a partir de tecido animal. Tem kit que é específico para tecido vegetal. Tem kit que funciona melhor se você vai trabalhar, sei lá, com cultivo celular, que é uma extração mais fácil, ou um cultivo a partir de bactéria. Então, o tipo de amostra ele é muito importante. Tem algumas amostras que não tem muito segredo. Então, tecido animal, alguns tecidos vegetais, cultivo celular, bactéria. Cara, não tem muito segredo trabalhar com isso, mas dependendo do tipo de amostra que você trabalha, pode ser muito desafiador. Por exemplo, quem trabalha com amostra ambiental, quem trabalha com esgoto, quem trabalha com urina, com fezes, com amostra muito rica em gordura, tipo leite, vai trabalhar com alimentos, queijo, por exemplo. Aí a extração ela começa a ficar mais desafiadora, vai trabalhar com fungo filamentoso. São processos de extração e purificação mais complexos. Aí talvez você precise de um kit mais adequado para esse tipo de amostra. Tá? Vai anotando isso daí, porque no final de todos os aspectos eu vou te dar uma dica fundamental. Uma dica que vai te ajudar muito na parte final dessa escolha, tá? Mas vai anotando isso aí na hora que eu estou fazendo. Então, o tipo de amostra, considera um carinho, principalmente se você estiver trabalhando com amostras desafiadoras, muito sujas, com muita gordura, amostra contaminada, com uma população muito grande de micro-organismos, tudo isso interfere. Terceiro, compatibilidade com as análises subsequentes. Você tem kits de extração que são compatíveis com algumas aplicações e outros que não. Vou dar um exemplo aqui, ó. Tem kit de extração e purificação que lá no último passo, o processo de eluição da amostra, a hora que você vai recuperar o DNA, o RNA ele vai ficar purinho ali, ele é armazenado, ele é eluído num tampão que pode inibir reações enzimáticas. Por exemplo, o TE, tris-EDTA, é um tampão muito utilizado em eluição que pode inibir atividades enzimáticas que venham acontecendo lá para frente, uma PCR em tempo real, por exemplo. Então, nem sempre uma amostra eluída em TE, que é muito comum nos kits de extração e purificação, ela é compatível com clonagem, com PCR, com sequenciamento, PCR em tempo real. Aí você deve considerar, pô, esse kit aqui ele só trabalha com eluição em TE, por exemplo, ou dá para eluir em low TE, que é um TE mais fraquinho, ou dá para eluir em água também, dá para fazer isso? Então você deve considerar. Outro exemplo, né? Tem kit que tem afinidade a moléculas de menor peso molecular. Você consegue extrair, por exemplo, um DNA circular no meio de uma molécula de DNA genômico, que é quem trabalha com clonagem muitas vezes trabalha nesse sentido, né? Vai extrair o DNA da bactéria, mas não interessa o DNA genômico da bactéria, interessa o plasmídio que está ali dentro. Tem kit que é específico com esse tipo de extração. Então, considere qual é o tipo de aplicação que você vai realizar e se o kit de extração, os kits de extração que você está buscando aí no mercado, são compatíveis com a aplicação que você vai trabalhar lá na frente. O que mais? Pureza e quantidade desejada. Dependendo do kit, você vai ter maior ou menor nível de pureza, maior ou menor quantidade de DNA e RNA extraído no final do dia. Você deve considerar também que a sua aplicação ela é compatível àquele nível de pureza, aquela quantidade de ácido nucleico que você está extraindo, ela é suficiente para você começar e terminar seu teste, seu experimento? Leve-se em consideração. Importante, tem aplicação que demanda altíssimo nível de pureza. Algumas aplicações relacionadas a sequenciamento, quantificações por PCR em tempo real, geralmente são aplicações que demandam uma pureza de alto nível. Mas nem tudo que você vai fazer precisa de alta pureza. Às vezes uma análise mais pontual, uma análise qualitativa ou endpoint, você pode ter um nível de pureza mais baixo da amostra. Por exemplo, alguns processos de detecção de patógeno, de genotipagem, você talvez não precise de amostras muito puras. Tem laboratório que trabalha, inclusive, com amostra suja. Ele faz a extração e da extração vai direto para a aplicação, lá para PCR em tempo real, por exemplo, sem purificar. É uma amostra suja, está misturada ali com debris celular, com impurezas e ela funciona. Então veja qual que é o nível de pureza que você precisa e qual que é a quantidade. Tem kit que extrai mais, que rende mais. Um exemplo, o trisol é um reagente que rende bastante, mas tem um menor nível de pureza. Aí você vai para uma coluninha de sílica, ela tem uma pureza maior, mas rende menos que um trisol. Então tem que balancear o que você precisa. Escala da extração, que talvez seja melhor até a escala de input de amostra. Quanto de amostra que você vai precisar colocar lá no começo, lá no passo de lyse da extração, para conseguir fazer o processo adequadamente. Tem kit que trabalha com uma faixa muito limitada de quantidade, sei lá, de X a X vezes 2 nanogramas de tecido, por exemplo.
Às vezes é uma faixa muito limitada, dependendo das suas condições experimentais e do seu teste. Às vezes você tem a amostra que tem uma quantidade muito pequenininha de tecido, né, a quantidade X de amostra ali, ou uma quantidade muito grande, e você precisa trabalhar com essa faixa aí mais ampla. Tem kit que é compatível com isso, tem kit que não é. Então considere também qual é o input de tecido, de célula compatível com o seu kit, tá bom? Leve isso em consideração. Esse foi o aspecto número 5. O número 6, a estrutura do laboratório. Tem que levar isso em consideração. Tem kit que vai demandar uma centrífuga específica, por exemplo. No processo de purificação você vai precisar fazer uma centrifugação a 12.000 G por 20 minutos a 4 graus Celsius. Você tem centrífuga refrigerada? Se sim, o rotor dela é compatível para chegar a 12.000 G? Às vezes parece bobo, mas o laboratório não tem isso à disposição. Então aquele kit que demanda esse protocolo não funciona no laboratório. Até algo mais simples, um trisol, por exemplo, seria interessante, não é obrigatório, mas é interessante que você vai trabalhar numa capela, para não ficar cheirando o trisol, né? Ele é tóxico e assim por diante. Então, é interessante ter uma capela. Então, dependendo do kit, veja lá no protocolo dos seus kits candidatos e verifique quais são os equipamentos que ele demanda, que ele necessita para você conseguir executar aquele protocolo. Número 7, o método de extração. Qual é o método de extração utilizado por aquele kit? Tem método que, como eu falei lá atrás, mais simples, mais manual, como é o caso do trisol, que rende bastante menor pureza. Tem método que é um pouco mais elaborado, que rende uma pureza maior, só que menor quantidade. Tem ainda os mais elaborados que trabalham com bid magnético, por exemplo. Enfim, veja o método de extração, se o método de extração ele é adequado com o seu tipo de amostra, com o que você tem no laboratório, com o input de amostra que você tem que ter, né? Isso mais ou menos compila um pouco do que a gente viu acima. E aqui a bruxaria continua. Estabilidade do seu kit. Olha só, isso aqui é uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente que mora aqui no Brasil, na grande maioria das vezes, vai comprar um reagente, um equipamento, aqui no caso reagente, que ele é importado. Então você tem um reagente que ele foi produzido, sei lá, na Singapura. Ele está na Singapura, ele foi produzido, ele fica na bancada, ele fica em estoque até alguém comprar. Aí alguém comprou aqui no Brasil, ele vai sair da Singapura, vai chegar no Brasil. Tem o tempo de deslocamento dele. Aí ele chega aqui no Brasil, ele é parado na alfândega, dá um canal vermelho. O chamado canal vermelho é que na alfândega aquele produto ele fica parado ali por alguma razão e precisa de um agente aduaneiro para desembaraçar aquele produto para ele conseguir chegar no seu laboratório. É um processo que pode levar um dia, pode levar meses. É um negócio super complexo para a gente que mora aqui no Brasil. Aí beleza, seu reagente chega no laboratório, ele fica ali bonitinho e você não vai precisar usar ele imediatamente. Ou vai usar ele agora, vai usar de novo daqui 5 meses, por exemplo, quando você viu, o tempo de vencimento dele já passou, ele venceu. Então aqui no Brasil a gente tem um tempo de prateleira, um shelf life dos produtos que já é mais curto, porque ele vem de fora, tem esse processo de importação, tem problema de alfândega, essa coisa toda, então ele já tem um shelf life mais curto para quem trabalha, quem mora aqui no Brasil. Então não desconsidere o tempo que o seu produto ele leva, o seu kit ele leva para vencer. Veja se o tempo de vencimento dele é compatível com o tempo que você vai deixar no laboratório. É muito comum os kits vencerem. Dá para usar vencido? Difícil falar. Para pesquisa, para testes, para padronizações, talvez até dê. Mas na vida real, lá no seu experimento ou num teste de laboratório de rotina, você não vai usar um reagente vencido, né? Então considere a estabilidade do kit também. Número 9. Outros insumos necessários no laboratório. A gente falou de equipamentos necessários no laboratório, mas olhe o protocolo e veja lá na seção no começo do protocolo, do manual do seu kit, que ele fala insumos necessários e não disponíveis nesse kit. Aí você vai ver lá, por exemplo, que tem vai utilizar beta-mercapto. Você tem beta-mercapto no seu laboratório? Se não tiver, vai ter que comprar. É fácil de comprar? Sua instituição, você tem facilidade para adquirir esse tipo de produto? Às vezes é fácil, às vezes não é. Às vezes é um produto, um insumo que é fácil, de fácil acesso, outros não. Mas leve em consideração. Número 10. Qual que é o volume final desejado que você quer na sua amostra? O volume final que o kit ele gera para você, você pode diluir a sua amostra lá em 30 microlitros, em 20, em 50, em 100 microlitros. O volume final que você recebe depois do processo de extração e purificação, ele está diretamente relacionado com a concentração da amostra. Quanto maior o volume, mais diluída a amostra. Quanto menor o volume, mais concentrada aquela amostra.
Uma amostra mais concentrada não é tanto problema, né? Sei lá, eluiu em 20 microlitros, está super concentrado, você pode adicionar mais água, mais TE, mais low TE e aumentar o volume e diminuir essa concentração, aumentar a diluição. Mas e o contrário? Se o kit ele, necessariamente você precisa eluir em 100 microlitros, por exemplo, sua amostra vai ficar muito diluída. Será que com aquele volumão todo você consegue fazer, sei lá, PCR, que é o passo seguinte? Talvez você tenha que para pegar a massa de DNA ou RNA necessária ali para a próxima aplicação, você precisaria pegar 50 microlitros de volume numa reação que teria 20 microlitros. Não dá, não é simplesmente incompatível. O que você tem que fazer nesse caso? Secar a amostra. E secar a amostra nem sempre é fácil. Se você tiver equipamento no laboratório, aí é tranquilo. É um passo a mais, é chato de fazer, tem maior chance de contaminação, mas também não é o fim do mundo. Agora, se você não tem um concentrador de amostra no laboratório, aí o bicho pega. Você tem uma amostra muito diluída, um alto volume e não consegue concentrar aquela amostra. Então, veja o volume final também que você vai trabalhar. Tempo de protocolo e mão de obra disponível. Isso pode ser importante em alguns laboratórios. Quanto mais distante de mercados aplicados, laboratórios de rotina, menos isso aqui é importante. Porque um aluno de pós-graduação está dedicado a fazer aquilo, é uma mão de obra que já está paga, né, ali com a bolsa, ou sei lá como. Enfim, geralmente o tempo de protocolo e a mão de obra disponível, ela não é um grande problema em laboratórios que estão fazendo pesquisa, em pós-graduação, em universidade. Mas quanto mais você avança para o mercado aplicado, laboratório de rotina, que faz diagnóstico, laboratório de agronegócio, aí o tempo ele passa a ser um problema, porque esses laboratórios, muitas vezes, eles têm demanda de menor tempo. Quanto mais rápido for o kit, quanto mais rápido for o processo de extração, melhor. Ali é rotina. O dinheiro está sendo consumido, né? O tempo está sendo consumido e tempo é dinheiro. E a mesma coisa para a mão de obra. Se é um protocolo muito longo, a mão de obra fica mais tempo dedicada a realizar aquele protocolo. Poderia estar fazendo outra coisa, mas está ali fazendo protocolo de extração. Então, o tempo e a mão de obra eles passam a ser relevantes quando você vai para mercados mais aplicados. Mesmo para laboratório privado, que está em começo, que está começando agora, que o tempo talvez não seja um grande problema, a mão de obra também não, tem que considerar o crescimento daquele laboratório. No futuro, aquele laboratório que está executando, sei lá, 100 testes por mês, ele vai estar executando 1000. Será que aquele kit ele vai continuar sendo compatível com a demanda do laboratório? Já considera isso no começo, não tem que padronizar de novo, não tem que otimizar de novo lá na frente. 12. O custo. Não pode deixar de ver o custo, né? Às vezes você tem um kit que ele é muito bom, altíssimo preço, muito caro. E um outro que é quase tão bom quanto, é o good enough, né? Bom o suficiente. Não é excelente como o outro, mas ele é mais barato. Será que esse mais barato ele não resolve o seu problema? Será que ele não faz ali mais ou menos o que você precisa? Então leva em consideração o custo, recurso desperdiçado é um problema, principalmente, de novo, em laboratórios aplicados. Reputação do fabricante. Isso aqui, até pouco tempo aqui no Brasil, não era um grande problema, porque os fornecedores que nós tínhamos aqui no Brasil eram todos de marca muito bem estabelecida, muito conhecida, Thermo, QIAGEN, enfim, essas marcas todas que a gente já conhece aí, a gente sabe que os produtos dessas empresas funcionam muito bem. Mas o que está acontecendo? Tem muito fornecedor sem marca ou de marca chinesa desconhecida entrando aqui no mercado, vendendo sem estrutura, equipamentos e reagentes que são de qualidade duvidosa. Não necessariamente, mas pode ser. Então, às vezes você tem acesso a um reagente que ele é muito barato. Você conseguiu comprar no Marketplace, no Amazon, por exemplo. Por alguma razão você teve acesso a isso, comprou, ele é muito barato. Aí você vai testar, ele dá pau, dá problema, tem algumas dificuldades técnicas que você não consegue nem acessar esse fornecedor para tirar uma dúvida, por exemplo, né? Então isso pode ser um problema também. Suporte técnico, seguem mais ou menos o mesmo raciocínio. A empresa, o seu fornecedor tem um suporte técnico adequado na região? Tem que ter, porque se você vai executar um experimento, um teste, tem problema com o seu kit, tem uma dúvida, algum pepino que talvez tenha acontecido no kit, não na sua amostra, você tem que ter um suporte técnico para te ajudar ali, tirar as dúvidas nem que seja por telefone, tá? Isso é importantíssimo. Número 15, possibilidade de automação, também aqui mais voltado para laboratório privado. Não necessariamente, mas ele é mais adequado para esse tipo de laboratório. Possibilidade de automação. Talvez hoje você faça a extração de maneira manual, né? Vai fazendo a sua extraçãozinha ali, com poucas amostras por vez. Se o laboratório cresce, ele se desenvolve, talvez seja interessante você automatizar aquele processo, né? Você diminui e você tira aquela mão de obra, põe um robô para trabalhar.
Pode diminuir custo, aumentar o lucro da empresa. É isso que pode ser o objetivo aí do laboratório, por exemplo. Se você tem um kit que ele é passível de ser automatizado, colocado dentro de um robô, excelente. Você pega o mesmo kit, protocolo validado, otimizado, só que você passa ele para dentro de um robô e nada muda na sua rotina, a não ser um robô trabalhando. Agora, se você trabalha com uma coluninha, que é mais difícil de automatizar, um trisol, que não dá para automatizar, o que vai fazer? Vai ter que revalidar, vai ter que comprar novos kits, novos testes, aquela coisa toda. Número 16, você tem que saber qual que é a intenção de uso daquele produto. Tem produto que ele é para a pesquisa, os chamados RUO, que é o Research Use Only, usados somente para a pesquisa. São reagentes que podem funcionar muito bem, mas eles não têm registro num órgão regulamentador, no caso aqui do Brasil, a Anvisa, por exemplo. Pode ser Anvisa, o mapa depende do produto. Para diagnóstico, é a Anvisa. É um produto que ele não tem essa regulamentação, ele lá na fonte, na fabricação dele, ele não necessariamente segue alguns pré-requisitos de um produto que vai ser utilizado para diagnóstico, por exemplo. É um produto, ele é produzido, ele é fabricado sem alguns controles, talvez, ou com alguns menos cuidados. Isso pode acontecer. Para pesquisa isso é um problema? Não. Para diagnóstico isso é um problema? Provavelmente não, mas pode ser, né? A gente não sabe, porque ele não tem esses controles. Ah, pronto, agora, além da bruxa, começou aqui o alarme tocar. Vamos embora, não vamos parar. E os IVDs, que são para uso in vitro, diagnóstico in vitro, esses também, aí são produtos produzidos, né, fabricados com certos controles, com algumas demandas ali específicas e foram registrados no órgão regulamentador, como o caso aqui no Brasil, a Anvisa. Avaliação e feedback. Pô, eu posso pegar e falar todos esses 16 itens aqui para você. Se você chegar no laboratório do lado, do seu amigo, e falar, pô, tô pensando em comprar tal kit, e ele falar, é uma bosta, não funciona, você não vai comprar. Então não deixa de validar essas informações todas com o colega do lado, com outros pesquisadores, em congresso e assim por diante. Se você é do Clube do DNA, tem o grupo de WhatsApp lá, o Jaleco Furado, que é justamente para isso. Vai lá e pergunta, galera, alguém aqui já usou o kit tal? De tempos em tempos essas perguntas chegam lá no grupo e o pessoal se ajuda. Olha, isso aqui funciona, para mim funcionou, para mim não funcionou, compra esse que é melhor. Então tira aí feedback com quem já utilizou. Número 18. Isso aqui é legal pra caramba. Você tem um laboratório ali, uma certa demanda, vai passar a utilizar um kit que você não utilizava, vai implementar um teste novo, aquela situação que é mais ou menos o que a gente está falando aqui agora, você pode chegar num fornecedor e falar ao fornecedor, eu estou querendo comprar seu kit, eu avaliei ele, aparentemente ele funciona para minhas amostras, mas queria testar antes de comprar um lote grande aí com você, por exemplo, para saber se funciona mesmo. Você tem uma amostra para me dar? Muitas vezes eles vão lá e disponibilizam uma amostra, testa aqui, para você ver se funciona, principalmente se você utiliza a amostra, se você utiliza o reagente do concorrente dele. Você fala, ó, fulano, eu uso da amostra do reagente aqui do fornecedor T, que é um concorrente seu. Você não quer trocar, você não quer me dar uma amostra para eu testar, para ver se o seu L funciona no meu experimento, aqui no meu teste? Ele pode fornecer uma amostra ou não. Se ele não fornecer uma amostra, o que você pode fazer é o seguinte, pedir o primeiro kit com um desconto agressivo. Falar, cara, então tá, beleza, não dá uma amostra, me dá um desconto agressivo aí no primeiro kit para ver se funciona. E aí tem mais chance de funcionar. Agora, você vai seguir então, você tomou nota de todos esses aspectos aqui você deve considerar, né, do 1 ao 18, talvez tenha algum outro aí que eu tenha deixado passar, mas acho que os principais estão aqui. Tenta ir nessa ordem aqui e vai tomando nota. Massa, agora vem a dica de ouro. A dica de ouro, ela parece boba, mas ela não é. Fale com o seu fornecedor. Se você tem lá o seu fornecedor ou seus candidatos a fornecedor, fale com ele. Você vai tomar nota de tudo aquilo que eu escrevi para você lá no passo anterior e falar, ó, fulano, eu tenho essa demanda aqui, amostra, eu vou trabalhar com a amostra X, vou extrair DNA, eu vou precisar de tanto de input de tecido para lá no final ter um volume X de RNA com uma massa, você vai falando todos esses aspectos, qual é o seu kit que é compatível com as minhas necessidades. Pois isso é fundamental, porque essas empresas todas, elas têm tantos kits de extração que é difícil para você, cliente, entrar num site ali e escolher a melhor solução, que tem uma infinidade, é difícil, até para quem trabalha nessas empresas, eu já trabalhei já há vários anos nessas empresas, eu sei que muitas vezes é difícil chegar lá dentro e falar, pô, o cliente tem essa demanda aqui, qual é o melhor? Às vezes as pessoas lá dentro às vezes não sabem, então imagine você. Então chega para o seu fornecedor, mostra suas demandas, suas necessidades e fala, qual é o kit mais adequado para a minha situação? E ele vai te indicar o kit.
E aí qual que é a vantagem? Você elimina todo esse trabalho de caçar lá no site deles, e você tira um pouco das suas costas essa responsabilidade, porque se ele está te indicando aquilo, tem que funcionar. Se ele falou que funciona, tem que funcionar. E a hora que você testa e não funciona, você tem para quem reclamar. Você tem alguém para te repor o reagente que você perdeu, por exemplo. Então não desperdice essa dica, porque o fornecedor está ali para te ajudar a encontrar o melhor kit. Beleza? E aqui, no meio dessa maluquice, das bruxas voando, o alarme tocando, a luz se apagando, a gente finaliza este tutorial e seguir. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.